Olá, mentes quânticas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Silva do canal Divinamente Quântica e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um insight que eu tive, de umas coisas que aconteceram lá no passado e que eu acho que pode ajudar, a vocês que estão aí me assistindo, porque isso aconteceu muito comigo lá atrás, quando eu comecei a estudar, sobre padrões de pensamento, despertar e a expansão de consciência. Então, como vocês sabem, estamos em plena Copa do Mundo e o Richarlison fez logo no primeiro jogo aquele belíssimo gol. E todo mundo saiu aí comentando, fazendo posts. E como eu sigo muitas pessoas que falam, sobre a importância da constância, sabe, coaches, né? Sigo muitos coaches e eles falavam lá a importância da constância, da prática, do treino, da perseverança, do foco, para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer. E aí eu vendo, aqueles montes de posts, aquela enxurrada de posts, eu falava, nossa, tá todo mundo comentando mesmo, e gostava da maioria do conteúdo dos posts, porque eles nos incentivam, a ser melhores, a não desistir no meio do caminho, continuar treinando. E lá atrás eu desistia muito. Eu até começava animada, mas depois de um tempo, não muito até, não insistia muito não, eu já começava a desistir, porque eu não estava vendo o resultado, queria aquele resultado assim para ontem, Então desisti de muitas coisas, de muitos projetos. Bom, já deu para entender. E aí hoje eu tô pegando essas palavras, esses posts motivacionais, tudo, e tô, começando a pôr o foco nisso, de ir lá, insistir, de perseverar, de treinar, de praticar. Para quem não sabe, eu comecei a estudar mesmo sobre a mudança de padrões de pensamento, despertar de consciência. Há 2 anos que eu comecei a estudar já até sabia, da importância do teor dos nossos pensamentos, mas que eu comecei a estudar mesmo foi em março de 2020. Eu comecei os estudos. E lá, naquela época, eu comecei a treinar, comecei a observar, melhor, a observar eu já tinha começado um pouco antes, tá? A observar, eu acho que uns 3, 4 anos atrás, ou mais. Só que eu não sabia lidar com isso. Eu reconhecia aquele pensamento que vinha, ficava até indignada, frustrada, só que eu não sabia lidar com isso. Então foi uma fase muito dura para mim, porque eu olhava aquilo lá e às vezes até me assustava. Eu falava, nossa, como é que vem um pensamento desse e tal? E é normal, gente, porque a gente tá num padrão vibracional baixo. Às vezes aquele pensamento nem é seu, não é um pensamento assim que você, vamos dizer assim, costuma ter. Mas o seu padrão vibracional está tão baixo que os compatíveis vêm, como que se o pensamento caísse na sua cabeça. Por quê? Por causa do seu estado vibracional. Eu não sabia como é que fazia para elevar a minha vibração, estava assim completamente perdida. E então não sabia lidar com isso. Aí
em março de 2020 que eu comecei a estudar, que eu falei, não, chega, isso aqui não tá legal. Tem que ter alguma coisa atrás, tem que ter uma resposta para isso. Porque eu já cansei de ficar aqui. E aí, eu acho que eu já falei em outro vídeo, sempre vinha na minha cabeça, estuda física quântica há anos, anos, anos e anos. Vem isso na minha cabeça. Quando eu escutei a palavra física quântica, eu falei, nossa, que legal, vou estudar, vou procurar saber. E no fim, eu não estudava. Porque eu colocava outras prioridades, porque tinha que estudar, sei lá, faculdade, porque outra hora porque eu estava trabalhando demais, outra hora porque nasceu filho, outra hora porque eu estava cansada e por aí foi. E eu fiquei vários anos recebendo esse insight de estudar a física quântica e não estudar. Por fim, em 2020, vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, não, agora eu vou ter tempo para estudar e vou começar a estudar. Então eu comecei a assistir muitos vídeos no YouTube relacionado a isso. Fiz alguns cursos, ainda estou fazendo cursos, leio muitos livros e só que assim, no começo a gente fica realmente meio perdido. E quando a gente detecta um pensamento que a gente vê que ele não é legal, a gente muitas vezes não sabe o que fazer e não sabe se está fazendo certo. Agora, eu consigo compreender que, apesar de não saber o que eu estava fazendo, eu realmente estava fazendo meio que intuitivamente, mas estava fazendo certo. O que eu estava fazendo? E faço até hoje. Vem o pensamento, eu finjo que ele não veio, ok, gratidão pela informação, mas eu escolho pensar de outra forma. Vem o pensamento de que eu não sou capaz, ok, obrigada pela informação, eu sou capaz. Sou completamente capaz de fazer isso. Se eu não sei, eu aprendo. E aí, o que acontecia? Vinha aquela situação, eu mudava. Vinha aquela situação de novo, eu mudava. Vinha aquela situação de novo, eu mudava o pensamento. Só que chega uma hora que a gente fica meio assim. Porque fica, pombas, será que tá dando certo? Será que eu tô fazendo certo? Eu tô aqui focando na onde eu quero, focando aonde eu quero, focando que eu tenho capacidade de fazer isso, só que eu não tô vendo mudança. E aí que pega. E foi aí que veio esse insight para mim. Quando são fatores externos, a gente chega e fala assim, apesar que tá tudo interligado, né? Só que a gente não faz essa ligação. Quando são fatores externos, quando a gente tá vendo com relação a outra pessoa, a gente, legal, tal, não sei o que, vamos praticar um exercício, vamos, sabe? A gente até entende que demora um tempo para que a gente possa se acostumar a fazer aquele exercício. Vamos praticar dança. A gente até entende que demora algum tempo para que o corpo consiga absorver como é que faz aquele movimento. Vai bater o gol que o Richarlison fez. A gente entende que vai algum tempo para que o corpo entenda como é que faz o movimento, como é que se desenrola para que possa fazer aquele gol.
Isso a gente entende. Mas quando é no interior, com o nosso padrão de pensamento, com os pensamentos que vêm pra gente, que tem relação com o nosso padrão vibracional, e que a gente tem que manter aquele foco constante naquilo que a gente quer, a gente acha que 30 dias, em 30 dias focando naquilo que a gente quer, e que muitas vezes a gente acha que a gente está focando um tempo bom, mas na realidade ainda não é um tempo suficiente. Por quê? Porque a gente às vezes escorrega. Será que durante as 24 horas do dia, por 30 dias, a gente só focou na nossa capacidade, por exemplo? Não, gente, a gente dá aquela escorregada. E aí, quando a gente foca um determinado tempo, vamos combinar que uma semana é um tempo pequeno, razoavelmente pequeno, só que uma semana não vai fazer com que a gente dê um salto gigantesco e de um estado de incapacidade, a gente vai lá num estado de plena capacidade. 15 dias já é melhor? Sim, já é melhor, mas ainda é pouco, gente. 30 dias que seja. Isso é constante. Por quê? Porque a gente tem que mudar dentro e fortalecendo aquilo. E aí entra num outro ponto que eu compartilhei no Instagram, que é com relação da importância da ação. No livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala que a ação é a ponte, é o elo de ligação entre o mundo interior e o mundo exterior. O mundo interior é a nossa percepção, os nossos sentimentos, o nosso padrão de pensamento. E o mundo exterior é os resultados que a gente vê. Por mais que a gente mude no nosso mundo interior, para a gente ver a mudança no mundo exterior, tem que ter a ação. E aí, quando você vai partir para a ação, é que você descobre que tem mais coisa para trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu comecei um curso sobre investimentos em maio agora de 2022. Gente, como eu trabalho em casa, eu tinha, tô até no escritório. Como eu trabalho em casa, eu tinha bastante tempo e eu faço ainda, né, meditação, afirmações, né, enquanto eu tava fazendo outra coisa, eu tava colocando afirmações para escutar e tal, visualizações, né, ficava muito mais fácil. Não é que eu não faça hoje, eu faço, mas naquela época ficava muito mais fácil, porque eu praticamente, né, ficava em casa o dia inteiro pela situação de trabalhar em casa. Então, peguei e falei, nossa, beleza, é um curso que eu quero fazer, vamos aprender coisas novas, e eu tô trabalhando isso, tô trabalhando as crenças com relação ao dinheiro, prosperidade, e vamos lá, e uhul! Sério mesmo, foi assim. Eu fiz o curso, ou melhor, ainda tô estudando, só que na hora que foi para eu ir para a prática, se diz assim aqui onde eu moro, eu pensei assim comigo, onde eu fui amarrar meu burro? Porque isso aqui, você se vê nua e crua. Não tem ninguém para você colocar culpa. É você e você mesma.
Gente, esse foi um dos anos mais desafiadores. Por quê? Porque eu me propus a trabalhar muita coisa. Eu me propus a sair da minha zona de conforto drasticamente. O que eu quero dizer com isso aqui? Que eu não fiz o meu trabalho direito? O meu trabalho interno direito? Não. Não é isso. A gente faz o trabalho interno, a gente ganha ali, né, a confiança trabalhando, né, fazendo o trabalho interno, a gente vai andando, né, caminhando lá na escala de evolução. Só que quando você parte para a ação, você vê que realmente tem coisas ali que precisam ser trabalhadas. E que elas vão ser superadas a partir do momento que você se colocar na ação, que você agir. Não adianta só ficar no plano mental, no plano, na limpeza de crenças, de padrões e não agir. Porque quando você for agir, você vai ter obstáculos ali, alguns desafios, não gosto muito de falar obstáculo, alguns desafios para você ver o que ainda precisa ser trabalhado. Tá dando para entender? Então, gente, por mais que a gente trabalhe o nosso mental, que é importantíssimo, sim, é importantíssimo. Mas por mais que a gente trabalhe, também tem que ter a ação na direção daquilo que você quer. Ah, mas tá difícil. Continua. Ah, mas não cheguei ainda naquele resultado. Continua focando, continua observando o que é que você precisa trabalhar, o que é que você precisa mudar. É aquilo ali que está te mostrando. Ou será que pessoas bem-sucedidas, pessoas confiantes, que confiam, né, em si, no seu trabalho, ou será que pessoas ricas, elas não tiveram que lidar com isso? Será? Será que Deus pegou, apontou para aquela pessoa bem-sucedida e falou assim: você é meu escolhido? Isso fala no livro Segredos da Mente Milionária. Aí aponta para o outro assim: você está destinado a ser fracassado. Gente, Deus não escolhe nada, nem ninguém. Deus ama todos e todos nós somos capazes. O que difere de um para o outro é o ponto em que ele está na escala. É o ponto em que ele está na escala que vai diferir uma pessoa, o sucesso de uma pessoa ou de outra. Se a pessoa se sente confiante ou não. Se a pessoa se sente merecedora ou não. Deu para entender aonde eu quero chegar? Isso é em todos os aspectos da vida. Então, gente, o ponto em que eu quero realmente chegar é que não é só na ação em si
que a gente tem que persistir, que a gente tem que perseverar, que a gente tem que treinar. A gente tem que persistir, perseverar e treinar também os nossos pensamentos. Deu para entender? As duas coisas andam juntas. O treino do pensamento, a perseverança no treino do pensamento, porque, gente, não é fácil. Muitas vezes parece que você está brigando consigo mesmo. E é aí nesse ponto que eu me pegava lá atrás. Eu falava, tô fazendo, tô treinando e não tô vendo nada. Mas eu também não estava agindo. A ação em si estava vaga. Gente, cheguei assim, muito longe? Ainda não, mas estou no caminho. Eu estou indo, estou caminhando. Por mais que seja, estou vendo que está sendo devagar, não sei se as pessoas de fora, né, veem uma mudança assim muito drástica, mas para mim, nossa, é porque eu acho que eu sou meio desesperadona, Ariana. Então, que as coisas para ontem. E por mais que eu ache que não está sendo tão rápido quanto eu gostaria, mas eu tô indo. A diferença de 2 anos atrás para cá, pelo que eu sentia lá, o aperto que eu sentia no meu coração, uma tristeza, sabe? Nossa, era muito, muito grande a tristeza que eu sentia. Não sei se dá para enquadrar como uma depressão, mas eu sentia um aperto no coração muito grande, então a minha vibração estava muito baixa. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro ponto, a gente tem que treinar os nossos pensamentos? Sim. Muitos dos pensamentos que chegam até nós são nossos. Todos os pensamentos que chegam até nós são nossos? Muitas vezes não. Por quê? O pensamento, ele é energia, certo? Foi gerado ali, ele não vai ser destruído. Ele fica aí procurando alguém que lhe dê atenção. Você pode aceitar esse pensamento, como pode rejeitar e escolher dar atenção para outro, que se encaixe melhor no que você quer. E aí que eu me perdi, eu achava que tudo era meu, que vinha e eu pegava e abraçava aquilo como meu e ainda ficava triste por ter, por aquele tipo de pensamento ter chegado até, ter caído na minha cabeça. Outra coisa, que aí quem fala é o livro Peça e Será Atendido, do Abraham Hicks. Ele fala o seguinte, também sobre o pensamento cair na sua cabeça com relação ao padrão vibracional que você está oferecendo, que é aquele padrão, né? O que você mais vibra a maior parte do tempo. O que você vibra a maior parte do tempo? Naquela época eu estava vibrando muito tristeza. Tristeza, indignação. E aí, quais são os pensamentos que vinham constantemente para mim? Tristeza, indignação, raiva. E aí, o que acontece? A gente começa a dar foco naquilo que a gente quer. A gente vai mudar daqui para lá, de um extremo da escala para outra, assim, puf, em 30 dias. Não, gente, não vai. Você vai dando saltos, quando você menos espera, você olha para trás. Nossa, verdade, igual eu me dei conta
agora esses dias, falando, nossa, verdade, eu sentia tanto aperto no coração naquela época. Já deu uma melhorada. Hoje eu já tô mais leve, já tô vibrando melhor. É constância. Não é 6 meses, acabou. São todos os dias oferecendo melhores pensamentos. Esses dias eu escutei uma pessoa falando, não sei quem que foi. Você tem que cutucar sua mente com pensamentos maravilhosos. Você tem que ir cutucando ela para mostrar para ela onde você quer ir. A nossa mente é divina. A gente tem que saber usá-la e não ela comandar a gente. Tá certo? E quanto mais foco a gente der naquele pensamento em que a gente quer, naquele estado de consciência que a gente quer adquirir, um exemplo, confiança, saúde, sei lá, gente, né? Tem tantas áreas, sucesso, tantas áreas, tantos aspectos. Escolhe um e começa a mostrar para sua mente, a cutucar a sua mente de que você quer aquilo para si. E quanto mais foco a gente põe nisso, mais pensamentos com teor parecidos chega. Isso também fala no Peça e Será Atendido. É um livro ótimo. E ele ainda ensina no livro que não adianta você sair de um estado de incapacidade e ir para um estado, querer ter pensamentos de capacidade total. Assim, do nada. O que a gente tem que fazer? Um pensamento melhorzinho. Esse pensamento está me fazendo me sentir mal, incapaz? Vamos procurar um pensamento melhorzinho. Ah, esse tá legal, gostei. Vamos procurando outro pensamento mais legalzinho? Vamos dando força àquilo, porque aí sim a gente consegue fortalecer isso dentro da gente e consegue dar aquele salto. Se você for tentar sair de um ponto da escala aí no outro extremo, melhorar demais, um pensamento maravilhoso, vamos dizer assim, você não vai achar. E aí você vai ficar ali perdido, confuso e não vai te adiantar de nada. Mas, concomitante a esse trabalho interno, a gente tem que ter a ação. Para aquele gol do Richarlison acontecer maravilhosamente, o que ele fez? Com certeza ele deve ter trabalhado a mente dele. Você acha que não tem nenhum pensamentinho que fala assim, você acha que você vai fazer um gol desse? Você acha que você vai conseguir isso aí? Você não conseguir coisa pequena, vai conseguir um feito desse? Você acha que as pessoas bem-sucedidas não têm esses pensamentos? Não são diferentes de nós. A diferença é que eles conseguiram deixar esses pensamentos de lado e focaram onde eles queriam. Essa é a chave. E além de focar, eles também agiram na direção do que eles queriam. Ah, não sei? Vou aprender a fazer. Ah, não tá legal? Vou treinar. Isso aqui não se encaixou? Beleza. Vamos procurar outra coisa. Ah, esse caminho não deu certo? Ok, vamos procurar outro. Essa é a diferença.
Então, gente, não se deixa abalar por pensamentos que acabem caindo na sua cabeça ou que realmente você cultivou bastante. Não se deixa abalar. Não fica triste por isso. E foca na mudança do seu estado vibracional. Veio o pensamento? Ok, obrigada pela informação, deixa aí e escolhe outro. Não sou capaz? Sou capaz, eu vou aprender. Eu não sei, mas eu aprendo. E hoje não deu certo isso aqui, mas eu vou fazer de novo, vou tentando. Não sabia gravar vídeo, não tinha desenvoltura. Tenho muita desenvoltura? Não tenho, mas eu estou praticando. Tanto que levei uma bronca da minha centelha. Que eu demorei, acho que 6 meses para abrir as redes sociais. E mais ainda para abrir o canal para fazer vídeo. Por quê? Porque eu não estava me sentindo preparada, não tenho desenvoltura com a câmera, não tiro muita foto, ainda não tiro muita foto, mas eu vou tirar. Sabe, essas coisas, eu não tenho muita intimidade com a câmera, tem gente que pega, tira foto, nossa, fica linda logo de primeira, eu tenho que tirar 200, pra uma ficar legal. E vídeo, então, que eu não... Pra ficar me vendo aqui, eu procurava 1000 defeitos, agora eu tô até de cara lavada, gente, com minhas manchinhas e tudo, pra poder fazer o vídeo. Tava enrolando pra fazer esse vídeo, e agora eu fiz, eu falei, não, eu vou fazer, gente. Eu tava procurando um momento ideal, que eu estivesse toda maquiada, cabelo bonito e tudo mais. E no fim, eu acabava não gravando e... né, tantas coisas que a gente tem pra fazer, e fica pra depois, fica pra depois, fica pra depois. Mas vamos convir que vamos, né, combinar que já deu uma melhorada. Por quê? Por causa da prática. Então, continua praticando a sua mudança de padrão de pensamento, continua praticando meditação, afirmação, o que for melhor para você, continua no caminho. Só que com esse vídeo eu dei várias diquinhas de que são várias coisas interligadas. E na minha época eu não sabia que o pensamento vinha de acordo com o padrão de vibração que você está vibrando. Aí vinha um pensamento que eu não queria, nossa, que isso, gente, por que esse pensamento se eu tô focando ali no outro, gente? Por que que vem ainda? E vem ainda muito pensamento daquela época. E isso vai continuar acontecendo. É uma coisa diária, tem que se tornar um hábito. Você observar o pensamento e focar naquilo que você quer tem que se tornar um hábito. Você tem que decidir e fazer com que isso se torne um hábito. Porque aí sim você vai andando na escala. E depois de muito tempo que eu fui perceber isso. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Que vem tanta coisa aqui, que eu já li bastante, vem tanta coisa que eu quero compartilhar. Mas acho que deu para entender o ponto que eu quero chegar aqui, de que com relação ao pensamento, a gente também tem que ter prática, a gente também tem que ter perseverança, a gente também tem que ter esse foco naquilo que a gente quer. E por que eu ficava tão triste e chateada lá atrás?
porque eu não sabia como é que a coisa funcionava. E aí eu acabava ficando triste, chateada, irritada. Então, eu espero que com essas explicações vocês possam agora focar ainda mais no seu trabalho, focar ainda mais na sua mudança de vibração, porque quanto mais a gente foca onde a gente quer, mais as coisas vão fluindo, certo? Então, é isso. Fiquem com a luz. Gratidão.